Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Estou passando nesta manhã para compartilhar com você uma palavra de Deus no objetivo de refletirmos a nossa fé para permanecermos firmes na obra do Senhor. A minha oração nesta manhã é que você tenha um dia muito abençoado, inspirado pelo Senhor, cheio de graça, que a bondade do Senhor seja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, que está no livro do profeta Ageu. Olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Zorobabel, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Veja, irmãos, essa foi a palavra do profeta Ageu ao povo. E para o nosso entendimento, precisamos considerar que o profeta Ageu ele foi o primeiro profeta do período pós-cativeiro babilônico. E ele foi usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então veja, após o povo sair então, serem libertos do cativeiro babilônico, em 2 anos os alicerces do templo já haviam sido assentados e a expectativa com relação à obra e à reconstrução do templo parecia ser muito boa. No entanto, os inimigos se levantam, uma raça mista de samaritanos havia se colocado contra os judeus durante o reinado de Ciro, e quando o sucessor Alexandre sobe ao trono, eles conseguiram suspender a obra de Deus. E a obra do Senhor ficou paralisada. 14 anos haviam se passado e o templo ainda estava inacabado. Os alicerces que em 2 anos haviam sido construídos estavam agora cobertos de entulhos. A casa de Deus estava abandonada. Eles haviam iniciado a construção, mas diante dos obstáculos, diante das lutas, diante da oposição, eles abandonam a obra. O tempo passa e agora eles se concentram mais nos seus negócios. A palavra de Deus diz que cada um corria atrás do seu próprio interesse. Enquanto a casa de Deus estava em ruínas, eles faziam para si casas apaneiladas, ou seja, casas com requinte de luxo. A vida espiritual desse povo estava em decadência. Eles haviam voltado do cativeiro, mas não havia se apropriado verdadeiramente da liberdade espiritual. Havia uma paralisia espiritual que havia tomado conta do coração daquele povo. Então o profeta Ageu se levanta com uma palavra de Deus, com a sua poderosa pregação, confrontando o povo a voltar a ser proativo na obra do Senhor.
E ele então confronta o povo, ele mostra que a sonegação dos dízimos, das ofertas, né, e o descaso com a casa de Deus, eles traziam consequências espirituais e também econômicas para o povo. Ageu, ele é usado por Deus para encorajar o povo. É interessante que os elementos que Deus usa através do profeta Ageu para encorajar o povo é algo que nós precisamos ouvir nos dias que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, o profeta ele dá uma palavra encorajadora. Deus repete essa frase 3 vezes aqui no verso 4, ser forte. 3 vezes ele fala, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte, todo o povo. E uma coisa que nós aprendemos aqui é que a nossa força, ela não vem de nós, ela não vem de dentro de nós, ou da nossa própria capacidade, ela vem de Deus, é Deus que está dizendo, a nossa força vem do alto, vem do Espírito de Deus. Ela não vem. Então, continuemos firmes na obra, firmes com a nossa confissão, com o nosso testemunho, mesmo diante de todas as lutas, não desista, não desista. Se você, por acaso, estiver precisando de uma oração, estiver precisando de apenas uma palavra, uma conversa, ligue para um irmão. A palavra do Senhor diz que nós precisamos confessar uns aos outros, nós fomos criados para estarmos e vivermos em comunhão, e é na unidade do corpo de Cristo que somos fortalecidos e que somos encorajados pelo Senhor a mantermos firmes a nossa fé. Portanto, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado, muito inspirado. No nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu sou Rosângela. E eu sou o Edson. Fomos desafiados a falar sobre maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? Entendo como maturidade espiritual o nível de relacionamento e intimidade com Deus. Ela não depende da minha idade, do grau de instrução, participação da igreja, etc. Como então nos tornarmos maduros espiritualmente? O nível de relacionamento, ou seja, a maturidade, ela cresce na medida em que conhecemos. O conhecimento é fruto de busca, ou seja, a maturidade espiritual depende do quanto buscamos conhecer o nosso Deus. É como uma corrida. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos orienta em Filipenses capítulo 3, dos versos 13 ao verso 15, dizendo: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta maneira. Então, irmãos, para nos tornarmos maduros espiritualmente, alcançarmos o alvo, necessitamos da renovação da nossa mente, abandonando assim a vontade da carne e buscando a vontade de Deus. Nesse sentido, podemos recomendar algumas atitudes que podem se tornar hábitos, que certamente nos ajudarão e fortalecerão na corrida em busca de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Que atitudes? Atitudes como leitura frequente da Bíblia, orar constantemente. E aqui eu quero fazer um parênteses. Com relação à oração constante, eu fui desafiado juntamente pelo Ministério de Intercessão
a estar intercedendo em um relógio de oração que foi montado para orar e interceder por várias pessoas que estavam doentes, que estavam com problemas de relacionamento, e em especial ao nosso irmão Norberto, pela sua recuperação e pela sua cura do Covid, que graças a Deus ele já está em casa, né? Esse tempo de oração para mim foi um desafio muito grande, porque eu tive que começar a acordar muito cedo, por volta de antes das 6 horas da manhã, e me colocar diante de Deus. Confesso, irmãos, que foi difícil, porque o frio, a preguiça, o sono, as circunstâncias que o inimigo coloca na nossa vida para evitar que a gente esteja na presença e buscando o Senhor, isso atrapalhou bastante. Mas o que eu fazia? Eu faço ainda. Eu começo louvando a Deus, eu começo enaltecendo, engrandecendo o nome dEle, declarando o caráter de Deus, e aí as coisas começam a fluir, o Espírito Santo vem, me conduz em oração, me traz à lembrança nomes que muitas vezes eu nem sei se precisa de oração, mas como me veio à mente, eu intercedo por eles também. Enfim, são momentos preciosos na presença de Deus e eu tenho sido muito abençoado por isso. Portanto, eu recomendo realmente que, como uma atitude, nós possamos orar constantemente. Uma outra atitude é edificar-se através da leitura de bons livros cristãos, da participação da escola dominical, da participação dos cultos na igreja, da participação das atividades que a igreja proporciona e da comunhão com os irmãos. Quanto à comunhão dos irmãos, nós temos um grupo de discipulado na nossa casa semanalmente, mas com a pandemia deixou de ser presencial. E estamos sentindo muita falta, porque é um tempo muito gostoso de crescimento, de conhecimento da palavra de Deus, de compartilharmos as nossas experiências, de orarmos pelos nossos problemas. É um tempo maravilhoso e que está fazendo muita falta. Esperamos em breve retomar essas reuniões, agora que saiu a vacina e a maioria já foi vacinado, e é um tempo precioso mesmo, irmãos, de estar em comunhão com os irmãos. É uma atitude que se torna hábito e é bastante edificante. Irmãos, o texto de 2 Pedro, do verso de 5 a 8, do seu capítulo 1, e eu oriento aos irmãos que leiam esse texto com atenção e meditem nele. Ele nos orienta para alcançarmos uma maior intimidade com Deus, ou seja, para alcançarmos a maturidade. Ele nos aconselha a esforçarmos e acrescentar virtudes à nossa fé, a buscar o conhecimento, a exercitar o domínio próprio, a perseverar na piedade, na fraternidade e no amor. Isso reforça o que temos dito até agora. Finalizando, meus queridos irmãos, nós crentes demonstramos o nível de maturidade cristã em que vivemos através do nosso modo de viver, do nosso modo de pensar, do nosso modo de decidir, no nosso modo de agir. Que Deus nos abençoe e nos permita crescermos a cada dia na busca do nosso Deus. Deus nos abençoe. Um ótimo e abençoado dia para todos nós. Amém. Amém.